E aí, galera, hoje a gente vai estar falando aqui sobre medidas de semelhança em análise ecológica. Essas medidas de semelhança são grandezas bem importantes dentro da ecologia, tá? São aplicadas em várias análises, tá? Então, qual é a ideia de medida de semelhança? A ideia de medida de semelhança é que é uma grandeza numérica que vai indicar um certo grau de associação entre objetos. Então imagine nesse desenho aqui, que está disponível no livro do Jean Valentin, tá? Onde você tem um hiperespaço com peixes aqui distribuídos. Então, por exemplo, essa distância entre eles, aqui, se a gente fosse considerar que esses pontos são de um gradiente ambiental, podemos tentar saber qual é a distância entre cada um desses pontos em relação uns aos outros. E assim ter alguma informação que possa predizer, né, por exemplo, um padrão de diversidade. Tá? Então, quando a gente fala em medidas de semelhança, a gente vai ter dois tipos, tá? Sendo que o primeiro é os chamados coeficientes de similaridade, tá bom? Então, esses coeficientes de similaridade, o que é que vai acontecer? Eles, por exemplo, quando foram criados para dados binários, onde a gente sempre vai ter como conversão, um vai indicar espécie presente e zero espécie ausente. Então, nesse sentido, o que é que acontece? Quando você tem dois ou mais objetos, aqui no caso na representação a gente teria dois objetos, um A e um B, que aí você poderia considerar ou uma amostra, né, duas amostras no caso, ou preditores, tá? E aí você vai comparar, você teria os seguintes elementos. O elemento A, tá? Onde você observa que se você considerar uma espécie, ela vai estar presente tanto no objeto A quanto no objeto B. Então, por isso o A ele vai ser o número de espécies comuns aos dois objetos. Tá? Ou seja, ele vai estar presente simultaneamente no objeto A e no B. O que seria o Bzinho? O Bzinho indicaria ausência da espécie no objeto A e presença no B. Tá? O C, ausência no B, presença no A. E o D seria a dupla ausência, ou seja, ele não está presente nem em A nem em B. Então, a partir, né, desse shape básico, né, desse formato básico, vai se estabelecer os coeficientes, tá, de similaridade. E aí, basicamente, o que vai diferir é se o coeficiente vai considerar a, a dupla ausência ou não. Para isso, né, você tem que ter em mente se essa dupla ausência ela é informativa ou não. Geralmente, para os trabalhos com comunidades biológicas, se considera que ela não é interessante. Então, geralmente os coeficientes mais usados vão ser os que não incluem a dupla ausência. Dentre eles, os mais conhecidos é o de Jacquard e o de Sorensen. Tá? Sendo que o de Sorensen, qual vai ser a diferença? É que ele vai dar mais importância à presença simultânea das espécies em duas amostras, tá? É a única diferença dele em relação ao de Jacquard. Tá? Além disso, nós vamos ter os coeficientes de distância. Tá? Qual vai ser a diferença básica? É que o coeficiente de distância, diferente do coeficiente de similaridade, ele não vai levar em consideração a presença e ausência, mas sim ele vai levar em consideração a matriz de abundância das espécies. Tá? Então, dentro dos coeficientes de distância, a gente pode ter, né, entre os principais dele, a distância euclidiana, que aqui você pode ver que ela vai levar em consideração a raiz quadrada da diferença quadrada, né, das abundâncias, né, das amostras ou dos objetos, como queiram. Já a distância de Bray-Curtis,
a gente vai ter que vai ser a razão da soma da diferença da, das abundâncias pela soma da abundância total, ok? Em um próximo vídeo a gente vai especificar, né, exemplificar melhor isso daí, tá? Mas esses são os elementos básicos para a gente entender medidas de semelhanças, tá? E como eu reforço, são bem importantes nas análises ecológicas. Valeu, até mais.